Bom dia, igreja, graças e paz. Para aqueles que estão achando esquisito, um voluntário está subindo para pregar, é que eu sou pastor de voluntários aqui da igreja, eu não posso deixar de honrar aqueles que têm servido na casa do Senhor, principalmente quando o Senhor me deu um texto tão claro para falar de talentos nessa manhã. Então, rapidamente, eu queria pedir, você que é voluntário, fique de pé, por favor. Rapidinho, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Você que é voluntário, fique de pé. Pessoal que está servindo, pessoal do som, multimídia, todos os ministérios, não vou falar para não esquecer nenhum, que Deus abençoe vocês. Nós amamos vocês. Vocês são úteis na casa do Senhor, vocês têm escolhido servir ao Senhor com alegria. E nós, pastores dessa casa, líderes dessa casa, honramos a vida de vocês. Que Deus abençoe. Irmãos, uma salva de palmas a esses voluntários maravilhosos. Pode sentar, pessoal. Obrigado. Queria pedir para você abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 25, versículo 14. Mateus 25, verso 14, um texto muito conhecido, famoso por nome de parábola dos talentos, e nós vamos ler e meditar um pouco sobre aquilo que o Senhor tem para dividir no nosso coração nessa manhã. Verso 14 de Mateus 25 diz: palavras de Jesus: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Repete comigo: capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem ele o talento e deem ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado, e terá grande quantia. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pai, obrigado, Deus, pela tua santa palavra. E o meu pedido ao Senhor, ó Deus, é para que o Senhor fale conosco, através do teu Espírito Santo, que é o nosso condutor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa manhã eu queria compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no meu coração sobre esse trecho, e é um alerta. Esse alerta é um cuidado com o desperdício. Esse é o grande alerta que eu quero deixar aqui. O que desperdício tem de conexão com esse texto? Bom, a gente nunca viveu numa era onde a gente tinha tanta abundância de recursos. Hoje nós temos, a ciência e a tecnologia chegaram até o século 21, nos oportunizando muita coisa e muitos recursos. Mas ainda num lugar onde temos bastante recurso, o fato de a escassez ter diminuído, talvez exista agora menos cuidado para o recurso que exista. Então hoje, o grande desafio da nossa geração é lidar com o desperdício. E tem algumas informações aqui que talvez chancelem um pouco dessa minha teoria.
A primeira, ela vem do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, de 2024, que diz que 40% da água tratada é perdida por vazamento em redes de distribuição no nosso Brasil. Isso dá 7.500 piscinas olímpicas por dia, de águas que são desperdiçadas. Outro dado importante, tempo e distração na era digital. De acordo com o Data Reporter Meltwater, a média brasileira de utilização de redes sociais por dia chega a 3 horas e 40. Eu nunca entendi como que a gente consegue ficar 3 horas e 40 em rede social. Se eu trabalho 8 horas, se eu durmo de 6 a 8 horas, se a gente tem que ter o tempo devocional, ter o tempo para cuidar da saúde, como é que a gente dá conta de ter uma média de 3 horas e 40 de rede social? É um desperdício de tempo. Recursos na área da saúde, a OCDE estima que de 20% a 30% dos gastos de saúde eles são ineficientes. Ou seja, isso dá na ordem de 60 bilhões de reais por ano que são desperdiçados. Desperdício. Desperdício, ele é algo que nós precisamos olhar e precisamos fazer devida análise para que cada vez mais nós consigamos reduzir o desperdício. Mas o que isso tem a ver com a parábola dos talentos? Pessoal, o contexto de Mateus 24, verso 14 até o verso 30, ele é um contexto de um sermão profético de Jesus. Os capítulos 24 e os capítulos 25 de Mateus, Jesus, ele literalmente está ensinando os discípulos sobre o fim dos tempos e sobre a volta dele. No capítulo 24, ele explica de maneira bem detalhada, escatologicamente, o que vai acontecer. Enquanto no capítulo 25, Jesus, com toda a sua misericórdia e toda a sua didática, ele praticamente desenha isso. Como ele desenha isso? Através de parábolas. Ele usa algo que é extremamente real e corriqueiro na vida dos discípulos para explicar exatamente aquilo que ele falou no verso anterior. E trechos muito bonitos, muito lindos, que nós conhecemos, como o final do verso 24, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se alegrarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus tinha acabado de falar, eu estou indo, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E no verso 25, e no capítulo 25, ele nos atenta a duas realidades. A primeira é a parábola das 10 virgens, onde ele fala assim: ei, enquanto eu for, fique vigilante, espere, mas espere atento, espere ligado, afinal de contas eu vou, mas eu voltarei, e quando eu voltar, eu reinarei. E ele se apresenta como o noivo, e dá o exemplo das virgens, 5 que estão extremamente preparadas para o retorno do noivo, e 5 que não estão preparadas, e como elas não sabem o tempo, quando o noivo chega à meia-noite, elas são pegas de surpresa. As que estão preparadas conseguem entrar, e as que não estão preparadas não conseguem esse acesso. Essa parábola, ela vem com um grande alerta: estejam vigilantes. Igreja de Jesus, nós precisamos estar vigilantes quanto à volta de Jesus. E logo depois, o verso 14 já diz: e também, ou seja, da mesma forma da parábola anterior, agora eu tenho mais um item para ensinar a vocês. Existem 3 servos, cada um recebeu um recurso de acordo com a tua capacidade, e esses recursos que foram dados de acordo com a capacidade, os 3 servos tiveram comportamentos diferentes. 2 foram encontrados bons, 1 foi encontrado mau e negligente. Meus irmãos, talento no texto não é a sua habilidade. Talento no texto era uma unidade de medida ao qual ela media a quantidade de recursos que era destinado por alguém. Isso dava na média entre 34, mais ou menos entre 34 e 36 quilos, podendo ser de ouro ou podendo ser de prata. Mas o que fica claro nos estudos teológicos é que isso representava, em média, um talento, 20 anos de trabalho de um trabalhador. 20 anos. Então, quem recebeu 5, ele recebe 100 anos de trabalho. O que recebe 2, ele recebe 40 anos de trabalho. E o que recebe 1, recebe 20 anos de trabalho. Esse é o tamanho da dispensação de recursos que esse senhor da parábola distribui aos seus servos.
Ou seja, a gente não está falando de pouco dinheiro, a gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando de uma abundância muito grande de recursos. Então, antes da gente olhar no detalhe cada um dos trechos e analisando os textos, sabendo exatamente o que a gente pode tirar de conclusão, eu deixo uma pergunta aqui, ó. O que fazemos enquanto aguardamos o retorno de Cristo? Nosso Jesus voltará. Qual tem que ser a nossa postura como cristãos, enquanto o nosso Senhor não retorna? O sistema da parábola ele é muito tranquilo. São 3 momentos. Num primeiro momento, nós vemos nos versículos 14 e 15, o Senhor, o dono de toda a propriedade, fazendo a distribuição desses talentos. No segundo, a gente vê a ação de cada servo, que está entre os versículos 16 e 18. E entre o versículo 19 e o versículo 30, a gente vê um momento de prestação de contas. Então, olhando versículo a versículo, nós vamos ver 3 verdades que nós precisamos entender, alinhar o nosso entendimento, para que a gente consiga viver isso com convicção. E a primeira verdade é: existe um só Senhor. Existe um só Senhor. Meus irmãos, quando a gente vai olhar para a parábola dos talentos, é muito importante que o nosso coração entenda que eu não estou falando de recurso financeiro, nem das suas habilidades, mas eu estou falando de uma maneira ampla, tudo aquilo que o Senhor tem destinado a você, tem colocado a você, e que faz de você uma pessoa única. Quanto de tempo as pessoas têm? Quanto de recursos diversos, de maneira diversa as pessoas têm? Mas mais do que isso, qual a sua rede de relacionamento? Como são seus filhos? Aonde você está inserido? Qual geografia você está? Qual o seu trabalho? Quais suas habilidades técnicas que Deus tem colocado às suas mãos? Meus irmãos, são muitos recursos para que a gente possa fazer controle disso tudo. A gente possa fazer uma boa mordomia disso tudo. O termo aqui é oikonomia, que chegou até nós como economia nos dias de hoje, mas que a tradução seria administração das coisas da casa. Ou seja, acho que como um bom crente eu tenho que chamar isso de mordomia cristã. O tema central aqui, além do contexto da parousia, está um ensino precioso do Senhor, de como nós devemos cuidar desses recursos que o Senhor tem dividido conosco. E para eu cuidar de algo que é de alguém, eu preciso começar a entender quem é esse alguém. E o primeiro passo para conseguir entender é colocar as mãos do Senhor, colocar os olhos no Senhor e chamá-lo de Senhor de todas as coisas, de o nosso Deus. Jesus aqui, aquele que vai e que voltará, ele se apresenta, e logo depois do capítulo 28 ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Meus irmãos, tudo que você tem, nada é seu. Você é mordomo daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Os teus filhos não são seus, os seus recursos financeiros não são seus, as suas habilidades não são suas. Você é dispenseiro, você é servo, você é mordomo daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Como você tem usado aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? E eu falo que esses recursos que Deus tem confiado em você, eles transformam você numa pessoa extremamente única. Porque mesmo que eu tivesse 2 pessoas extremamente iguais, com os mesmos recursos, se elas estão alocadas em 2 geografias diferentes, eu tenho 2 objetivos totalmente diferentes para essas pessoas. Se Jesus te colocou na sua repartição pública, no teu trabalho, na tua universidade, na tua faculdade, pregue o evangelho de Cristo, reconhecendo Ele como o único Senhor. O mundo está carente de reconhecer Ele como Senhor. Eu, enquanto estudava esse texto, me veio uma imagem na cabeça, que é o crente modo avião. Essa imagem para mim foi espetacular. O que é o crente modo avião? Ele é crente, mas ele está com o modo avião ligado, e ele não é conectado com aquele que dá o sinal de todas as coisas. Então, uma vez desconectado, ele coloca o senhorio de Jesus e a igreja numa caixinha aqui do lado, e ele vai criando várias outras departamentos e caixinhas na vida dele. Existe a vida profissional, existe a vida da faculdade, existe a vida familiar e a igreja, e lá na igreja Jesus é o meu Senhor. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Departamentalizar
a nossa vida e não nos ver como um crente em tempo integral, alguém que glorifica o Senhor em todas as coisas, em todo o tempo, 24/7, 366 dias no ano, é muito perigoso. Porque se eu coloco o senhorio do Senhor, senhorio do Senhor é ótimo, senhorio de Deus, só na caixinha do relacionamento religioso ou dentro da igreja, talvez no meu trabalho, que está regendo as minhas habilidades e todos os talentos que eu tenho, é uma vontade por mais dinheiro. Talvez o que está regendo meus relacionamentos na faculdade, pode ser orgulho, vaidade de querer ser o melhor da sala, de querer ser o maior destaque que eu tenho. Talvez o que está regendo o meu relacionamento familiar é uma posse de entender que a Marina, por exemplo, ela é um fruto de um relacionamento amoroso que eu tive com a minha esposa, nós nos amamos muito, veio a Marina como fruto, ela não é minha, ela foi dada pelo Senhor, e eu preciso compreender isso. Uma vez que eu não vejo o senhorio de Deus sobre todas essas coisas, eu posso incorrer em não reconhecê-lo como nosso único Senhor. Esse é o nosso principal desafio. Nós precisamos alinhar o nosso coração, e isso é conosco, é com o auxílio do Espírito Santo, mas é conosco, nós precisamos olhar para o nosso Senhor, como o único Senhor. Ele é Senhor dos teus recursos financeiros, Ele é o Senhor da tua família, Ele é o Senhor até sobre os amigos seus que não são crentes, e que precisam ouvir o Evangelho de Cristo através de você, que é o embaixador do Rei. Ele é Senhor de todas as coisas. Reconhecê-lo como Senhor ajuda nós sermos melhores servos. E lá na frente a gente vai ver que um pouco do comportamento do terceiro servo, que enterra esse talento, ele vem de uma miopia quanto ao seu Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é dono de todas as coisas, é proprietário absoluto de todas as coisas. 1 Coríntios 4:2 diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Sabe o que o Senhor espera daqueles que gerem os seus recursos? Ou seja, tudo aquilo que Deus tem te dado, se é dele, nós reconhecemos que é dele, o que Ele espera de nós? Fidelidade. Fidelidade. O fato de reconhecermos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nos coloca num lugar de servos, a ponto da gente ter que escolher com qual tipo de fidelidade eu vou tomar as decisões do meu dia a dia. Qual tipo de fidelidade eu vou tomar as minhas decisões financeiras dentro da minha casa. Qual a pauta, qual a base teórica eu vou tomar por decisão e escolha das atitudes que eu vou ter dentro da minha vida, dentro do meu tempo, dentro dos meus recursos, dentro daquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. A primeira coisa que tem que pautar todas as coisas é o conhecimento de quem Deus é. E o conhecimento de quem Deus é, ele vem através de uma análise minuciosa, um estudo apaixonado da palavra do Senhor. Meus irmãos, apliquem-se em conhecer ao Senhor. E nós conhecemos ao Senhor através da leitura exaustiva da palavra, através de uma vida de oração com Ele. Isso já é um primeiro grande confronto, afinal de contas, isso faz parte da nossa gestão de tempo. É importante a gente poder gerir bem o nosso tempo. Por quê? Para que nada nos roube o tempo de estar com o nosso Senhor. Estar com o Senhor, quando a sua vida é colocada em caixinhas, quando a gente está ligado no modo avião, estar com o Senhor é mais uma coisa do teu dia, ele deixa de ser a coisa do teu dia. Meus irmãos, a nós cabe fazermos uma boa análise daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, compreender essas verdades aqui e nos alinhar à vontade do nosso Pai. Ele é dono de todas as coisas. Outra verdade: Ele é Senhor, dono de tudo, e Ele voltará. Há quanto nós esquecemos, ou esse assunto às vezes fica de maneira periférica no nosso coração, e nós esquecemos da promessa do retorno de Jesus. Ele voltará. Igreja, a gente precisa estar atento a isso. Nosso coração precisa estar ligado no retorno de Jesus. Isso acende em nós uma esperança daquilo que é eterno. Olhar para o retorno de Jesus acende em nós a certeza de que não, Jesus não foi e nos abandonou. Não, Ele está durante este período. O Senhor da parábola está ausente, mas Ele deixou o Espírito Santo dele no nosso coração.
e é nosso auxiliador. Jesus hoje está conosco. Como nós cantamos aqui no louvor, Ele está no meio de nós, está mesmo. Jesus está no meio de nós, aonde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estaria. Jesus está aqui. Ele tem uma promessa de uma esperança da glória eterna. E Ele voltará. Voltando para a parábola no verso 15, como nós lemos, a cada um Ele distribuiu segundo a sua própria capacidade. Significa que o Senhor da parábola, Ele coloca as nossas mãos de acordo com a capacidade de cada um. Então, talvez o ponto principal desse trecho não é a quantidade, mas proporcionalmente o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos. Independente de 5, 2 ou 1. O que você tem feito com aquilo que você tem recebido do Senhor? Esse é o ponto central. Ele distribui de acordo com a capacidade. A questão não é quanto recebemos, é o que fazemos com aquilo que recebemos. Então, nesses 2 versos, nós temos como ponto central o dono, o Senhor. E nós precisamos entender essa verdade para alinhar o nosso modo de viver. Amém? Como segunda verdade que nós temos entre o versículo 15 e o versículo 18, nós entendemos que bons mordomos têm postura ativa. Diga, postura ativa. Nesse trecho, nós conseguimos entender, nós conseguimos verificar 3 comportamentos. E agora não é mais sobre o seu dono. O seu dono fez a parte dele, equipou os seus servos. E agora é olhar um pouquinho para como tem sido o comportamento dos seus servos. O primeiro sai imediatamente, como diz a palavra. Ele rapidamente é proativo, entende o que tem que fazer com o recurso, vai lá, aplica esses recursos, não sei em qual finalidade, mas ele dobra esses recursos. Ele recebe 5 e volta com mais 5. Imediatamente. A palavra diz sobre o segundo, que da mesma forma faz o segundo. Mas eu quero imaginar, e eu quero me dar esse direito de imaginar esse lugar do texto, aonde ele fala da mesma forma, mas não cita que também imediatamente fez isso. Então, enquanto o primeiro foi proativo e imediatamente tomou frente, o segundo, ele faz a mesma coisa, ou seja, ele tem esse sucesso, ele faz aquilo que deve ser feito, mas não imediatamente. Quero me dar esse espaço. Enquanto o terceiro, ele tem uma paralisia total. Ele é consumido pelo medo. E ele fica inerte. Então eu tenho 3 comportamentos. Eu tenho um comportamento proativo. Eu tenho um comportamento reativo. Ou seja, de uma orientação, tem uma ação. Recebeu uma orientação e aconteceu uma ação. E eu tenho um comportamento de inércia. Pessoal, bons mordomos têm postura ativa. Aquilo que o Senhor tem colocado as nossas mãos para fazer, não só como recursos, mas também enquanto tarefas, nos cabe saber aplicar e saber empreender isso no reino de Deus. Pessoal, isso não é só sobre o quanto nós escolhemos participar de uma campanha de captação de recursos, ou sobre o quanto nós escolhemos atuar aqui na igreja, frente aos vários ministérios que nós temos. Como pastor de voluntário, seria muito fácil para mim pregar esse texto de uma maneira onde eu falasse: Deus te deu um talento, vem cá, vem servir na casa do Senhor. Mas não é só sobre isso. Mais uma vez, isso é de maneira plena na nossa vida, de maneira completa. Significa que o Senhor tem confiado a você alguns dons, talentos, tempos, recursos, pessoas, idade, juventude para alguns, influência, posições para outros. O que nós temos feito com isso que nós temos recebido do Senhor? O Senhor te colocou em um lugar de influência. Para qual finalidade? Nós cremos e vivemos isso na nossa igreja quando olhamos para o conectar pessoas a Deus e umas às outras. E toda vez que eu prego aqui, parece natural eu ter que citar 2 Coríntios 5, 19 e 20, de 18 a 20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, que se reconciliem com Deus. Deus confiou a cada um de nós a mensagem da reconciliação. É nosso papel como quem reflete Jesus onde está inserido, levar o Evangelho de Cristo.
Levem o evangelho de Cristo. Tem pessoas que talvez a única Bíblia que essa pessoa vai ler é você, no seu ambiente de trabalho, no contato que você tem com as pessoas. Existe algo que foi confiado, tem pessoas que foram confiadas à sua mão. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Não quer falar abertamente? Não tem problema. Convida para um GC, convida para a igreja, convida para um café, tenha uma conversa individual, mas invista em conectar pessoas a Deus e umas às outras. Invista tempo nisso. Isso faz parte da nossa caminhada de fé. Isso não é uma coisa que fica periférica a todas as coisas, isso faz parte da nossa caminhada. Bons mordomos têm postura ativa, e isso é uma denúncia sim à negligência. Em 2 Pedro 1, verso 8, uma carta geral, Pedro diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, talvez a nossa maior batalha, quanto cristãos, é contra a inércia, é contra a improdutividade, ou contra a ineficácia. Aquilo que o Senhor nos confia, não só individualmente, mas também enquanto igreja, a gente pode fazer, talvez, uma análise quanto a isso e saber, estamos cuidando bem desse recurso? Temos cuidado bem daquilo que o Senhor tem nos confiado? Há uns vão falar que sim, vão se identificar com um trabalhador de 5 talentos. Há outros vão se identificar com um trabalhador de 2 talentos. E outros vão olhar, nossa, eu preciso, talvez, mudar um pouco a minha atitude, para que eu não seja comparado, ou eu não me sinta como o terceiro servo, aquele que recebeu 1 talento e escolheu não multiplicá-lo, mas enterrá-lo. Bons mordomos, eles têm postura ativa, e nós precisamos denunciar a negligência e a improdutividade, meus irmãos. Essas são verdades desse texto, importantes. Mas o terceiro e última verdade é nós lembrarmos que existe prestação de contas. A palavra bastante confrontadora nessa manhã, mas tenha certeza, tem um final extremamente feliz. Tem uma boa notícia que eu estou deixando para depois. Importante olharmos que existe um dia do acerto. E isso não tem objetivo, do verso 19 ao verso 30. No verso 19 diz que o Senhor chegou, quando Ele voltou, Ele senta para poder entender o que aconteceu com esses recursos, ou seja, Ele senta para que haja prestação de contas. Isso não tem objetivo de nos colocar medo. Não. Isso tem objetivo de nos colocar temor. E temor e medo são duas coisas diferentes. Bem diferentes. Enquanto o temor do Senhor, ele produz reverência, respeito, uma obediência ativa. Ele produz sabedoria, uma ação responsável. Ele leva fidelidade, multiplicação dos talentos. E aqueles que temem ao Senhor são encontrados aqui nos versos 21 e 23 como: muito bem, servo bom e fiel. O medo que paralisa, ele trava o terceiro servo. Ele literalmente trava. E nós vemos isso no texto, quando o servo se justifica na prestação de contas. Ele diz: eu sei que o Senhor colhe aonde não plantou. Então, eu tenho medo. E a resposta do seu Senhor, verso 24, por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo. Essa era a visão do servo sobre o seu Senhor, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que pertence ao Senhor. A resposta do Senhor no verso 26, servo mau e negligente. Ele estava motivado e paralisado pelo medo. Ele tinha uma dificuldade em olhar para o seu Senhor e vê-lo como ele realmente era. E o Senhor devolve a ele uma pergunta: você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? É sério que é isso que você vê de mim? É isso mesmo? É esse o modo que você me reconhece?
Significa que, por que os outros, em hora, em momento nenhum, eles tentam se justificar ou tentam caracterizar o seu Senhor, mas eles apresentam as boas obras que eles têm feito. O terceiro, para justificar talvez, ele tenta de alguma forma explicar o que estava passando no coração. Por medo, ele agiu dessa forma. Meus irmãos, ter um olhar míope quanto ao nosso Senhor, não conhecê-lo verdadeiramente, talvez possa fazer a gente ser consumido sim pelo medo de tomar uma atitude de fé durante a nossa caminhada. Atitudes de fé, elas vêm pautadas no verdadeiro conhecimento de Deus, no verdadeiro conhecimento de quem o Senhor é. Em Atos 1, nós temos, no momento da ascensão de Jesus, o verso que diz que receberão poder, a capacitação para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, vem do Senhor. A capacitação vem do próprio Senhor. Ele nos deu o Espírito Santo para que a gente pudesse andar e caminhar com o Espírito Santo. Ele é uma força capacitadora. Então, uma vez que o Senhor tira de nós, ou nos encoraja a andar em temor e não em medo, não há nada que possa nos paralisar. No temor do Senhor, nós continuamos avançando e fazendo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Entregar a mensagem da reconciliação, fazer uma boa gestão dos recursos que Deus tem colocado às nossas mãos. E eu encerro com uma conclusão que é uma boa notícia. Tem uma boa notícia aqui nessa manhã. E a boa notícia é que Jesus ainda não voltou. Ele virá, mas ele ainda não voltou. Nós ainda temos vida. Nós temos o confronto da santa palavra do Senhor nas nossas vidas. Significa que, se em algum momento existia um incômodo no meu coração quanto o que eu estava fazendo com aquilo que o Senhor confiou à minha mão, ainda dá tempo de mudar a postura e trabalhar melhor com aquilo que o Senhor tem colocado às nossas mãos. E aqui eu não consigo fugir e falar para vocês sobre a vida voluntária da igreja. Não dá. Nós entendemos e temos conversado abertamente, amplamente, aqui sobre essa cultura de servir no reino do Senhor. Cultura de servir significa que todo crente maduro entende que ele foi chamado para ser servo. Você é servo. Aonde você está inserido? Você é servo. Na sua faculdade, você é servo. No teu trabalho, você é servo. Na tua família, com aqueles que não conhecem o Senhor, você é servo. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para sermos encontrados servos. E eu não quero ser encontrado apenas servo, eu quero ser encontrado um servo bom e fiel. Na casa do Senhor, aqueles voluntários que ficaram de pé, e a gente falou um pouco sobre isso, eles são servos. Nós servimos ao Senhor sobre todas as coisas, mas nós servimos por impacto eterno. Nós servimos empregando nossos dons, nossos talentos, nossas ferramentas. Isso tudo nós colocamos à disposição do Senhor. Então a caminhada de maturidade na fé passa sim por um lugar de servir ao Senhor, também na nossa comunidade de fé. Passa por esse lugar, passa pelo lugar de entender que por onde eu vou, eu preciso me colocar como servo de Jesus. Preciso me pôr como servo de Cristo. Nós somos servos do Senhor. O que nós temos feito com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos? Ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou, nós ainda estamos vivos, podemos ter uma mudança de decisão e começar ainda hoje a sermos um pouco mais atuantes com aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. E meu encorajamento, meus irmãos, seja ativo, venha para Cristo e seja um bom mordomo daquilo que Ele tem te confiado. Eu mais uma vez, como pastor de voluntários dessa igreja, eu leio para a igreja de Corinto, e eu me identifico muito. Essa igreja é extremamente rica em dons e talentos. O Senhor tem sido muito bondoso conosco, quanto comunidade de fé, muito bondoso, em todas as áreas. Nós temos habilidade, nós temos recursos. Nós não vamos parar por inércia, em nome de Jesus. O espírito de medo não para aquilo que o Senhor tem para fazer
na nossa comunidade de fé e através da nossa comunidade de fé. O que Deus faz, Ele faz em Cuiabá, em Mato Grosso, no Brasil e em todo o mundo. E Ele faz através de nós. Nós não vamos ficar parados por medo. Não vamos. Nós não aceitamos esse medo que consome e nos paralisa. Nós acreditamos que sim, ao olhar para Cristo, existe uma força capacitadora. Ao olhar para o Espírito Santo de Deus em nós, existe um poder colocado em nós, para que nós possamos seguir, olhando para Jesus, levando o Evangelho de Cristo aos 4 cantos da terra. Para isso que Ele nos chamou. E isso pode ser feito de várias maneiras. Você serve, ou você deveria servir, nós deveríamos servir para um impacto eterno. Antes de todas as coisas, nós servimos ao nosso Deus. Ele é dono de todas as coisas. Mas também nós servimos uns aos outros. Você serve os seus irmãos na fé, mas também você serve aqueles que não conhecem a Jesus. Leve a mensagem do Evangelho por onde você passar.